Artigo 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a. Então aqui, ó, peraí, a listagem é exemplificativa, tá? Não se limita. Então aqui, ó, eu sou o gestor de um banco de dados. Eu sou controlador. Eu só posso usar os bancos de dados, né, pessoais aqui, ó, né, para as finalidades do banco de dados em si, da prestação de serviço em si. Ou seja, tendo em vista situações concretas, tá? Aí vem, ó, então exemplo, ó, apoio e promoção de atividades do controlador. Vou dar um exemplo bem básico aqui, ó, bem básico, tá? Utilizando inclusive a própria sala virtual de estudos como exemplo. Então, peraí, eu fui lá e montei uma sala virtual de estudos, onde eu estou organizando todos os tópicos do concurso do TJMG, por exemplo. Então, beleza, coloquei lá todas as aulas de direito constitucional, estou aqui gravando LGPD para vocês, tem questões, PDF. Concordam comigo que eu peguei aquilo que eu produzi ao longo de 10 anos de YouTube, aliás, 10 anos, ao longo de 12 anos, comecei em 2010, né? Ao longo de 12 anos de YouTube, e organizei um banco de dados. Um banco de dados que tem aulas, tá? Que tem PDFs, que tem questões, que tem podcast. Eu sou o gestor, controlador, né? E quem trabalha na equipe da Editora Atualizar são os operadores. Ok, existe esse banco de dados digital da sala virtual de estudos para o TJMG. Ah, eu quero fazer parte enquanto consumidor, professor. Você foi lá na loja virtual da Editora Atualizar, consentiu com os termos de ser um usuário, um cadastrado na loja virtual da Editora Atualizar, adquiriu seu acesso vitalício, né, e informou, além dos seus dados pessoais, a sala virtual de estudos. A gente associou e te mandou o convite. Então, ó, eu sou o gestor de um banco de dados de alunos e alunas. Existem informações sobre telefone, endereço, né, cidade. Existem informações constantes desse banco de dados de natureza privada que são fundamentais e necessárias para as finalidades do banco de dados. O acesso por parte de vocês ao conteúdo que eu produzo, de uma forma organizada e planejada para o concurso em questão. Eu posso pegar essas informações e sair utilizando essas informações de uma forma indevida, com outras finalidades? Claro que não. Eu preciso respeitar não só o direito de vocês enquanto consumidores, mas eu preciso respeitar também o direito de vocês enquanto pessoas, o direito individual. Vocês me autorizaram a tratar dados pessoais de todos vocês, telefone, endereço, WhatsApp, mas com qual finalidade? Por exemplo, né? Com qual finalidade? Ora, com finalidades educacionais, para que vocês tenham acesso justamente à sala virtual de estudos e possam aqui se preparar para o concurso público, entenderam? Então, ó, na hora que a gente pega esse caso bem específico e utilizando aqui, né, a nossa própria relação como exemplo, eu posso utilizar esses dados para apoio e promoção de atividades correlatas com essa finalidade, entenderam? Então eu vou lançar uma nova sala virtual. Vou dar um exemplo bem prático de novo, ó. Tem a galera que estuda para a sala virtual do TJMG. Ah, professor, saiu o edital da Assembleia Legislativa de Minas. Peraí, eu sei que muita gente que vai estudar para o TJMG quer ter também o estudo para a Assembleia Legislativa. Eu poderia fazer uma campanha de marketing direcionando informações, por exemplo, só para quem já é aluno, já é usuário da sala virtual de estudos do TJ? Poderia. Então perceba o seguinte, eu estou utilizando dados pessoais que foram para o TJMG para fazer justamente propaganda da LMG. Pergunta, tendo em vista o caso concreto, está relacionada
a prestação de dados, né? A prestação de serviço constante do banco de dados? Tá. Então eu posso utilizar? Eu posso te mandar um e-mail informando que saiu o concurso da Assembleia e que agora tem, por exemplo, o edital, né, a sala virtual de estudos para a Assembleia Legislativa? Claro que posso, porque está dentro da finalidade do banco de dados. Entenderam? Ah, professor, mas eu comprei só para o TJMG. Tudo bem, mas você, em uma escala maior, procurou uma pessoa jurídica de direito privado para obter de forma organizada conhecimento jurídico para concursos públicos. Então, se eu, como controlador, identifico que você, que faz uso do banco de dados X, pode ter interesse no banco de dados Y, eu posso te informar. Eu posso te encaminhar informações sobre o banco de dados Y. Entenderam? Então, basicamente, seria isso aqui, ó, apoio e promoção de atividades do controlador. Ok? Beleza. Aí vem, ó, 2. Proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais dos termos da lei. De novo, né? Não posso sair utilizando os seus dados pessoais, né, em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de atividade. Eu não posso publicizar os dados pessoais de um consumidor na rede social, por exemplo, né? Então, obviamente, todo mundo aí atuando dentro das finalidades do banco de dados. Acabei repetindo aqui, ó, sem querer eu repetir a tela aqui, ó, mas bora lá para o parágrafo 1º, ó. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, exemplo que eu dei, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Exato. Né? Ó, vou dar um exemplo bem prático. A gente não trabalha com endereço. O endereço está lá no cadastro da loja virtual. Se um dia eu quiser mandar uma carta para cada um, né, sei lá, por exemplo, professor, no cadastro lá da loja virtual, a gente forneceu o WhatsApp, o telefone celular. Tá? Eu forneci o e-mail. Sim, em regra, o contato se dá e passar para a empresa X, para a empresa Y. Entenderam? Porque você não consentiu em passar seus dados pessoais para mim para que eu pudesse transferi-los à pessoa Y, X, Z. Não, você consentiu em colocar essas informações no banco de dados da loja virtual para que sejam utilizados na funcionalidade da loja virtual e das salas virtuais de estudos que a gente comercializa. Entenderam? É só... Você pode abstrair e lembrar de alguma outra prestação de serviço que você obtenha, seja no campo privado ou no campo do poder público, gente. Então, né, a mesma coisa, você está lá no e-government, né, ou seja, no governo digital. Você não compartilha dados pessoais com a Receita? Você não compartilha dados pessoais com o Detran? Então, assim, ó, a mesma coisa. Agora, eu não posso utilizar, o gestor do banco de dados, o controlador, não pode utilizar para fins distintos daqueles que foram previstos, ou seja, finalidade pretendida, ok? Parágrafo 2º. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. Óbvio também, né? Principalmente quando for o poder público. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Aqui vale muito para empresas concessionárias de serviços públicos e para os bancos de dados da administração pública como um todo, tá? Menos, né, nem tanto para pessoas jurídicas de direito privado no campo privado em si, né, e não de concessionárias de serviços públicos, tá? Mas sinceramente, ó, sendo bem objetivo para a prova de vocês aqui, pouco provável o parágrafo 2º e o 3º. Talvez, né? Talvez o parágrafo 1º. Então, por isso, estou marcando ele aí com todos vocês. Beleza? Beleza. Com isso aí.